Shalom, Haverim e Karim. Eu desejo conversar um pouco com vocês sobre um conceito importantíssimo no judaísmo e que no dia a dia, nas redes sociais, ah, dentre os grupos de estudo e em relação aos assuntos, né, que interessam para a maioria das pessoas, este conceito, o qual eu quero trabalhar com vocês hoje, acaba sendo negligenciado. Mas ele é muito importante, né? Ele realmente é muito importante, portanto, não deveria ser negligenciado, deveria ser motivo de discussão. E quando eu digo discussão, estou explorando aqui o aspecto positivo do que isso significa, em praticamente todo tipo de reunião séria e comprometida com a causa da Torá, com o reino dos céus, né? Eu me refiro ao conceito judaico da Sulam, né? O termo Sulam quer dizer escada, e esse conceito ele é instituído na Torá quando o texto sagrado, no Sefer Bereshit, nos informa que Yaakov Avino, saindo da casa do seu pai e indo para a casa dos familiares de sua mãe, acaba que se sente cansado na viagem, né? E resolve descansar um pouco. Ele pega uma pedra para fazer de travesseiro, deita e dorme. Ao dormir, ele sonha com uma escada que toca do chão ao céu e percebe que por ela sobe anjos e desce anjos. E Deus está lá no topo da escada, né? Então ele vai ficar impressionado com essa visão. Ele acorda e diz: Poxa, esse aqui não é outro lugar senão a, a, a porta dos céus, né? E a casa de Deus. É mais ou menos isso que ele conclui. E a partir dali ele faz um altar e aquele altar se torna ponto de peregrinação, né? Mas eu quero trabalhar o conceito como, a partir dali, né, percebido pelo Yaakov Avino, existindo por todas as eras, né? Esse é um conceito que, uma vez revelado, ele nunca deixou de fazer cumprir sua influência no mundo, ok? Então a Sulam, uma vez instituída, ela sempre permitiu essa ascensão de anjos e esse descenso de anjos, né? Então, o anjo sobe e desce por ela constantemente e isso de geração em geração até os dias de hoje e nunca será diferente, né? Então, é um conceito importante porque você pode entrar em contato com o conceito da Sulam onde você estiver, né? Dentro do seu grau de elevação espiritual, dentro de seu contexto particular, ok? É algo que você pode perceber muito próximo de você, não é algo que está distante, não é algo que está apenas nos livros e você fica ali pensando, poxa, há quanto tempo faz que isso aconteceu, né? Como seria experimentar uma experiência assim? Não, o conceito da Sulam é algo que está agora com você. O que basta, o que precisa, é que você alcance dos céus misericórdia o bastante para que Deus lhe, percebendo digno, como percebeu Jacob Avino, abra os seus olhos e perceba e promova para que você perceba essa sulam aí perto de você, essa escada espiritual aí perto de você. Eu vou elaborar melhor o conceito para a gente poder entender o que estou me esforçando por comunicar, né? A gente chega lá na frente, na Bessorata Hakedoshá, né? A maioria gosta de chamar de Berita Hadashá, o popular Novo Testamento. E lá você vai ver Rabi Yeshua Hanotzeli, enquanto conversa com o Natanael, né? E tem todo um diálogo interessante ali. Natanael fica impressionado no final da conversa. E Rabi Yeshua diz: Olha, mas você acreditou em mim só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Em verdade vos digo que daqui para frente você verá anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? E a tradição judaica, tanto o Zohar quanto o Talmud, afirmarão que a Sulam, a instituição da Sulam no mundo, teve como ponto de partida justamente o Yaakov Avino. Então, o patriarca Jacó, ele foi a encarnação, o ponto físico onde a energia da Sulam se estabeleceu na Terra. E a partir dali, todos aqueles que em sua caminhada espiritual acaba
vibrando na mesma frequência que o Yaakov Avinu, consequentemente se torna para a sua geração a Sulam, né? E o Mashiach deu isso como exemplo para a gente, né? Ele observa que, categoricamente, ele é a Sulam para a sua geração. E o que significa esses anjos que sobem e descem, né? Esses anjos subindo e descendo, o que eles significam? A tradição judaica, obviamente, trará mais de uma informação, né, sobre os possíveis significados desses anjos que sobem e descem. Nós já percebemos que a Sulam é aquele que o Eterno o elege como sendo o ponto físico, né, onde essa energia, a Sulam, se estabelece. E lógico, isso aí não precisa ser exatamente estabelecido em cima, por exemplo, de alguém do tamanho do Papa, né? Ou alguém do tamanho sei lá, Ovadia Yosef, alguém. Não é isso exatamente, né? Até porque na época do Yaakov Avino você teria outras grandes autoridades políticas e religiosas no mundo, e Yaakov Avino, naquele período em que ele se torna Sulam, era praticamente uma pessoa anônima. Ninguém sabia quem ele era, né? Rabi Yeshua Hanotzri, igualmente, ele é um vulto, ou o maior vulto religioso do mundo, né? Mas hoje em dia, 2000 anos depois, na época dele, os estudiosos concluem que a maior porcentagem de Israel, naquele período, naquele momento, nem sequer soube que ele passou pela terra. Então, consequentemente, também, para a proporção, para o vulto que ele acaba tomando, ele também foi um anônimo em seu tempo, né? Então a Sulam não se estabelece obrigatoriamente em cima de celebridades. Não, a Sulam ela se estabelece em cima daqueles que conseguem, semelhante a Yaakov Avino, proporcionar a elevação das energias que precisam ser libertadas de suas clipotes, de suas cascas, né? E elevá-las a um conceito maior, mais iluminado, mais complexo. A gente vai entender isso um pouco melhor na sequência. Portanto, aquele que é a Sulam, ele tem por obrigação de fazer transcender a, as criaturas vivas com as quais ele entra em contato, né? Do ponto de vista da alimentação, por exemplo, respeitar a kashrut é uma dessas maneiras. Para o Zohar, toda coisa viva nesse mundo, ela contém um aspecto exterior e um aspecto interior. E em seu aspecto interior, se a coisa está viva, consequentemente Deus está lá porque Deus é vida. E a função desse que é a Sulam, a função desse que é a escada que faz ascender anjos, né, os fazem evoluir, a função dele é processar esse alimento adequadamente para que a clipar essa casca de energia que prende essa centelha divina dentro dessa criatura viva se rompa e agora sendo incorporada na centelha divina desse que representa a Sulam, essa centelha divina evolua e se torne algo para além daquilo que até então era antes de ser processado liturgicamente e consumido de forma sagrada, né? Então, imagine, por exemplo, que uma pessoa comum comendo feijão está apenas alimentando o corpo. Alguém que é a Sulam comendo feijão faz com que a centelha de vida do feijão transcenda e se transforme em algo maior, né? Assim, portanto, aquele que é a Sulam produz para a vida trancada dentro daquele feijão, espiritualmente falando, né, faz ele transcender da mesma forma que um agricultor faria com esse grão de feijão quando plantado no chão. O agricultor pega o grãozinho de feijão e o enterra no chão, como se fosse um cadáver a ser consumido. Se ele faz isso direito, ao invés da terra consumi-lo simplesmente, ao invés da terra nutrir-se apenas de seus nutrientes, né? Não, esse grãozinho de feijão, a vida que está nele despertará e se desdobrará em algo maior, que é o pé de feijão, né? E esse pé de feijão vai florescer, ele vai dar suas bases e muitos outros grãos semelhantes à sua espécie será produzido. Da mesma maneira, aquele que é a Sulam promove para as entidades, para os anjos, né? Esse é o termo geral. Então, para entidades no Zohar, evoluírem, né? Quando aquele que é a Sulam consome, em termos alimentícios da kashrut,
algum alimento, ele promove que essa centelha de vida, essa nefesh Elohit, dentro da coisa viva, transcenda, né? Venha transcender e se torne algo maior. Em termos de contato com a natureza, com a realidade que o cerca, essa transcendência ela não ocorre apenas quando aquele que é a Sulam come alguma coisa. Não. Porque você não apenas tem contato com a realidade que o cerca enquanto a consome, enquanto a come. Não. Você entra em contato quando você a contempla, você entra em contato com a realidade que o cerca quando você a toca, você entra em contato com a realidade que o cerca quando você a ouve, você entra em contato com a realidade que o cerca quando você fala. Para cada aspecto de interação com a realidade à sua volta, você que é a Sulam, promove uma transcendência. Perceba, por exemplo, quantos problemas muita gente tem resolvido, não por algum conselho que você deu, mas porque com consideração você ouviu. Você simplesmente ouviu. Não é? Você viu a pessoa lá desesperada, ela precisava, do ponto de vista dela, de repente até de uma orientação, ela pede uma orientação, e aí você se presta a ouvir primeiro. Sem dar opinião, sem compartilhar o seu ponto de vista das coisas, você simplesmente ouve. E a pessoa, então, que está com aquilo trancado, ela vai derramar suas questões, né? Ela vai expressar-se livremente, e nesse expressar-se, na medida em que ele vai falando e que você ouve com consideração, com a kavaná adequada, as próprias reflexões internas dessa pessoa, na medida que ela as expõe, se esforça por verbalizá-la, promove para essa pessoa uma transcendência. E, portanto, o ser espiritual que habita naquela pessoa, após esse processo, não de que você falou, mas de que você, com consideração, ouviu, no final do processo, ele já é uma entidade superior. Né? E essa ascensão se deu através desse seu contato com essa realidade caótica que seria os problemas internos da pessoa, que ela não estava vendo meio de se livrar deles. Né? E essa é uma maneira, muito importante e rica de se tornar uma Sulam. Né? Também perceba que é possível que você promova a transcendência quando contempla alguma coisa. Não quando olha. Né? Aquele que tem os olhos saudáveis, os olhos físicos saudáveis, olha qualquer coisa e, consequentemente, seja por palavras, seja por expressão, ele emite a sua aprovação dizendo é bonito, ou a reprovação dizendo que é feio, ou até, então, uma postura indiferente. Para mim, nem é feio, nem é bonito. Isso é olhar, né? Contemplar vai para além. Contemplar tem a ver com demonstrar, através de uma intenção profunda, não com palavras, mas com os seus olhos, essa contemplação, essa admiração, faz com que a pessoa que está sendo contemplada perceba-se transcendendo. Ela olha a si mesma e não vê muita diferença entre ela e outras pessoas. Mas a sua fixação, esse seu contemplar, consequentemente, fará com que ela desperte uma outra percepção de si mesma. Poxa, que encanto há em mim que fez com que ele fixasse? Que encanto há em mim que fez com que ela fixasse? Que magia é essa? Não é? Quando essas questões começam a surgir dentro do ser contemplado, consequentemente, haja vista que, segundo se promove filosoficamente, não, o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. Então, quando esse ser começa a questionar-se positivamente, já que ele está recebendo energia positiva, tem um outro ser que conectou-se com ele através de algo que ele percebeu. Não foi através do que a outra pessoa falou, não foi através exatamente do que a outra pessoa fez. Não, essa outra pessoa apenas contemplou, ela se maravilha, ela se perde, né, em sua própria contemplação. No momento dessa contemplação, seja de grande duração ou de curta duração, consequentemente, nada mais precisa estar ali presente, senão o próprio objeto que está sendo contemplado. Né? Essa contemplação, em certa medida, diviniza o ser contemplado e o faz questionar o motivo dessa contemplação. Quando essas questões surgem, esse ser transcende.
E aí, de novo, você, enquanto contemplando honestamente, profundamente, dentro de um contexto sadio, né, promove a ascensão desse ser. Você está fazendo o papel da Sulam quando faz isso. Ah, consequentemente, então, a forma mais comum e, infelizmente, na maioria das vezes, muito precipitadamente utilizada, né? E aí, dentro desse contexto de precipitação, vem as suas consequências, né? Porque o indivíduo ele vai simplesmente se expressar e não vai se preocupar com o resultado final dessa sua expressão, das suas opiniões. Mas a forma mais comum, mais acessível e muito poderosa, por isso que causa tanto problema, de se posicionar no mundo como a Sulam, de promover a transcendência, é falando, né? E do que se fala? Olha, você fala primeiro daquilo que interessa para o todo, né? Quando você alcança uma determinada iluminação, quando você percebe que em certa medida a realidade que te cerca é um reflexo do seu interior, então, consequentemente, as palavras que você expressa e que te ajudam a compreender melhor o mundo, certamente ajudará o outro a compreender o mundo também, né? Tanto a tradição judaica quanto a filosofia secular afirmam que o mundo é um homem grande, como o homem é um mundo pequeno. Então, se eu conheço-me profundamente, eu certamente conhecerei o mundo, porque de tudo que há no mundo tem em mim, né? O Zohar afirma que quando o Eterno criou o homem, o Eterno colocou dentro do homem parcelas dos mistérios de todos os mundos. Então, o homem, quando contemplando-se adequadamente ou contemplando o mundo à sua volta adequadamente, será capaz de descobrir muitos desses mistérios. E tendo ele clareza de suas descobertas, tendo ele sobriedade daquilo que percebeu, quando ele comunica isso adequadamente, despretensiosamente, com a intenção apenas de compartilhar a luz que adquiriu com o outro, ele realmente ilumina. E esse outro acaba percebendo-se transcendendo, como acordando de um sonho, como alguém que fala: poxa vida, como eu pude viver até aqui sem saber disso? Então essa transcendência, ela é muito poderosa. Porque mal administrada, você não desperta um anjo, você acaba despertando um demônio, né? E, portanto, deve haver muita responsabilidade em quem se estriba por esse caminho. Você deve ter cuidado, né? Qual a sua pretensão? Qual é a sua kavaná? Qual a sua intenção? Enquanto representante de Deus, e todos nós somos, desde gente grande a gente pequena, desde gente letrada a gente letrada, cada qual em seu próprio contexto, nós representamos a Deus. Afinal de contas, os salmos e as escrituras sagradas no geral afirmam que, inclusive, os próprios animais da terra e as plantas representam a Deus, cada qual à sua maneira. Eles cantam a glória de Deus, eles comunicam a glória de Deus, né? E os sábios nos ensinam que aquele que contempla a natureza de forma adequada será por ela, em outras palavras, evangelizada. Porque a própria beleza e sedução da natureza denunciará que há um Criador exímio que se preocupa com cada detalhe que compõe uma criatura simples. Já perceberam os detalhes da beleza das asas das borboletas? Ou como o Eterno se preocupou em colocar em uma formiga de estrutura tão simples algo que parece muito com a inteligência que move os exércitos, né? Como que um grão de areia guarda, caso você observe, ele bem, propriedades que compõem toda uma gigantesca pedra. Aquilo que uma pedra grande em seu, né, em sua imponência, um grão de areia representa em sua pequenez. Como dois grandes mundos feitos de mesma coisa, né? Um mundo é grande à minha vista, né? Eu olho e me espanto com o tamanho do ser, e o outro é grande no sentido de que eu preciso aprofundar muito para poder perceber isso.
né? E naquilo que eu me aprofundo, eu, consequentemente, me torno mais sábio. Não é isso aí, né? Você coloca a criança no ensino primário e ela tem lá suas atividades. Quando a mente dela se desenvolve, o seu intelecto ele expande, ela tira boas notas e vai para a próxima série. E assim sucessivamente até chegar na faculdade. Na faculdade ela adquire a primeira graduação, depois vai para a próxima graduação e então ela vai para um doutorado. E assim então ela se torna superior intelectualmente aos demais academicamente. No mundo espiritual não é diferente. E a graduação, quem te dá, não é uma instituição exatamente. Essa graduação é dada pela vida. Para a Torá, todo aquele que adquire uma idade avançada é, por natureza, uma autoridade. Pois se ele conseguiu uma idade avançada no mundo onde um tem que morrer hoje para que o outro viva amanhã, ele, consequentemente, soube viver. Talvez não tenha consciência disso, mas soube viver porque adquiriu uma idade avançada. E ele, por isso mesmo, só pelo fato de ter conseguido existir até uma idade avançada, ele tem o que me ensinar. Esse é o conceito básico do ser um ancião. E é o ancião que, por sua vez, derivado pela Torá, representa aquele que é capaz de ensinar. E através do estudo da Torá, alguém pode tornar-se um ancião, ainda que tendo pouca idade, né? Então existe o ancião que é produzido pelo curso da vida, pela natureza, pelo tempo, aquele que chega lá, vivo e farto de dias. Existe aquele que, desperdiçando sua juventude, abrindo mão dos prazeres comuns de sua época, de seu momento, debruça-se nos livros da Torá e então consome sua juventude, trocando ela por uma sabedoria antiga. Afinal de contas, os textos da Torá, né, têm quase 4.000 anos de existência. É impossível que alguém que se aprofunde num texto como esse não venha adquirir de fato uma sabedoria antiga. E o que diferencia basicamente, para além do aspecto físico, um jovem de um velho, é todavia a mente experimentada pelo tempo. E no mundo espiritual, o tempo não conta, né? No mundo espiritual, passado, presente e futuro se encontram todos no mesmo instante. E quando eu entro em contato com a Torá, que é um texto espiritual por natureza, minha mente então pode tornar-se uma mente de alguém muito antigo. Tão antigo que, se o meu corpo tivesse que viver tanto tempo quanto a minha mente agora aparenta ter a idade, certamente meu corpo se acabaria antes de atingir esse estágio, né? Quando você consegue conectar-se com o transcendente dessa maneira, as palavras que você transmite para o outro provavelmente o farão transcender. Se você fizer isso direito, ele transcenderá para o bem. E essa transcendência, consequentemente, fará com que ele se conecte com a Sulam, que é você, e que ele suba em direção aos céus. Quando ele atingir degraus na Sulam, que o faça destacar da massa do povo comum. E quem é o povo comum? O povo comum é aquele que se preocupa todos os dias apenas no comer e beber. Ele está cansado e quer descansar. Ele está entediado e quer se divertir. Esse é o povo comum. Quem é o povo comum? O povo comum é aquele que olha para um gato e vê apenas um gato. Olha para um bolo, vê apenas um bolo. Olha para um problema, vê apenas um problema. Não transcende a coisa. Ele não percebe nisso a metáfora da vida, que é uma janela para o outro mundo. Esse é o povo comum. Quando você adquirir algo para além disso, quando você absolvendo nos degraus da Sulam esses mistérios sagrados, consequentemente, você agora é a Sulam para o povo, para a massa onde você se encontra, né? Na medida em que a Torá diz assim, que cada um deve produzir segundo a sua espécie, se você foi provocado a subir pelos degraus da Sulama através de alguém, em certo estágio dessa ascensão, esse alguém terá produzido espiritualmente em você algo segundo a espécie dele. Ou seja, você vira um Sulama também, né? Isso não é possível desconectado, isso não é possível cada um puxando para um lado, isso não é possível quando cada um se preocupa com o próprio interesse, com o próprio umbigo, com o próprio bem-estar, sem se preocupar com o outro. Por quê? Porque este tipo de preocupação, ela é uma preocupação abaixo do nível dos animais, já que você percebe, por exemplo, quando os pombos voam, eles voam em comunidade. Pombos vivem em comunidade. As pessoas na nossa geração buscam se desconectar e deveriam, portanto, ter vergonha de ter uma mentalidade abaixo da dos pombos.
Mas uma questão surge. Como alguém simples, alguém comum, se torna um Sulam? Seria esse um privilégio apenas de personagens ilustres? Seria esse um privilégio apenas dos líderes comunais? Como alguém se torna Sulam? A Sulam, ela se manifesta no mundo sempre em cima de alguém, ok? Então, a gente vai perceber pelo Zohar, principalmente, que o conceito da Sulam não surge solto no vento. Não é assim que funciona. Ela precisa de um ponto físico, e esse ponto físico precisa ser uma vida que move-se, né, dentro de um corpo, para que possa poder promover a ascensão de outros espíritos. Entenda esses outros espíritos, na linguagem da Torá, de anjos, né? Há anjos na Terra. E aí eu não vou explicar como danado esses anjos vêm parar por aqui, porque isso é outro assunto. Mas a Sulam tem essa função, né? De fazer com que os anjos subam, transcendam, e que haja interesse de anjos superiores de virem aqui para a Terra, que eles são os portadores das bênçãos, né? Então, quando alguém pede, Deus me abençoe, Deus me ajude, e percebe sendo atendido nessas bênçãos, não tenha dúvida, é que de alguma maneira você conseguiu comover os céus e o Eterno ordenou com que um anjo trouxesse uma bênção para você. Então, a bênção chegou para você, não chega à toa, ela não cai por acidente na sua cabeça. Ela é trazida dos céus. E quem traz essas bênçãos dos céus são os anjos de Deus. E o anjo não vem senão pela Sulam, senão pela escada. Né? Como alguém, então, portanto, se torna uma escada, ele vai se tornar primeiro pelo encanto pela vida. Né? A gente vai perceber que o Yaakov Avino, ele vai a deitar-se no chão e tomar uma pedra como travesseiro. Isso é uma coisa muito estranha. Por que alguém tomaria uma pedra como travesseiro? Ele poderia simplesmente deitar-se num arbusto, né? Buscar ali uma grama, alguma coisinha mais fofinha e, portanto, deitar-se. Não, ele vai fazer uma coisa muito esquisita, vai pegar uma pedra e tomar como travesseiro. Consequentemente, essa simples atitude do Yaakov Avino denuncia que ele, por sua vez, tinha um olhar contemplativo à natureza. Percebe? Aquela pedra ao qual ele toma, ele não vai tomá-la à toa. Não é uma pedra qualquer. É para qualquer um, não para Yaakov Avino. Yaakov Avino não olha para o mundo como qualquer um olha. Ele olha para o mundo com um olhar contemplativo, com um olhar especial. Ele pega aquela pedra e a vida que está naquela pedra percebe-se transcendendo. E como num ato de gratidão comove os céus, e Yaakov Avino recebe essa revelação de que ele, portanto, por causa dessa postura contemplativa, por causa desse respeito que ele tem com a realidade que o cerca, por mais esquisita que essa realidade seja, ele mereceu, portanto, ser a escada que liga a terra aos céus. Vamos perceber, portanto, um outro momento onde a Escritura Sagrada denuncia esse mesmo padrão. O Moshe Rabbeinu, ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro Itró, né, que seria o Jetró. E uma delas se dispersa. Ele vai lá buscá-la. Isso nos arremete àquela, né, aquele midrash lá do bom pastor que deixa um monte de ovelha num canto e vai atrás daqui que se perdeu. Moshe fez isso na prática, ele foi lá. E ao subir ao Sinai, ele percebe, quando alcança finalmente a ovelhinha, que há um espinheiro, um arbusto lá que está queimando, mas não se consome com fogo. E então ele olha e diz assim: eu vou me aproximar para ver melhor que fenômeno é esse. Veja, essa fala do Moshe, essa postura do Moshe é uma postura contemplativa. É isso, por exemplo, que hoje em dia nas academias geraram os cientistas, geraram os filósofos, geraram as pessoas, os ditos intelectuais. É aquele que busca compreender com o seu intelecto os detalhes das coisas, não deixa a coisa passar apenas pela sua vista, como alguém que, andando de ônibus, dá uma olhada pela janela. Não. A contemplação requer um comprometimento emocional. Você olha para aquilo e fala, poxa, que curioso. Afinal de contas, né? Alguém poderia pensar, o que é o fogo? É matéria ou é espírito? Se é matéria, por que eu não posso pegar nele? Mas se é espírito, por que ele pode pegar em mim? Isso é algo interessante, é algo legal.
Isso faz a sua mente, em certos aspectos, transcender. Quando você se apega a esse tipo de raciocínio, você acaba se tornando aí a Sulam. E os nossos sábios nos ensinam que a Sulam, portanto, se manifesta sobre todo aquele que acaba se conectando com a sabedoria. E toda a sabedoria vem de uma mesma fonte, que é de Deus. Toda a sabedoria vem do alto. Ela é provocada embaixo, né? Ela é provocada pelas coisas que te encantam, ela é provocada por aquilo que te chama a atenção, ela é provocada pela sua necessidade de resolver um problema, mas como a sua mente processa, como a sua mente trabalha essas questões e chega em algo prático, em algo útil, isso é uma revelação do alto, não tenha dúvida, né? E a gente poderia ficar muito tempo aqui evocando provas e mais provas do que eu estou dizendo. E eu acredito que é desnecessário, já que muitos de vocês são estudiosos da Escritura e, portanto, poderão facilmente comprovar o que eu estou dizendo, né? Você se torna um ser contemplativo e esse ser contemplativo vai, por sua vez, tentar compartilhar isso para o outro. Porque aí é onde está a realização. Nenhuma árvore dá fruto para si mesma. Toda árvore dá fruto para que outro se beneficie. E Rabi Yeshua disse que pelos frutos os conhecereis. E a Torá diz: o homem é uma árvore do campo. Consequentemente, então, aquele que adquire uma determinada iluminação, o primeiro passo dele é querer compartilhar. Mas como ele convence o outro a que compreenda o que ele está dizendo? Como o outro poderá ser instigado a também se encantar pela vida? Como o outro poderá ser provocado a olhar de forma contemplativa e não a deixar as coisas passarem à sua volta, como alguém que, apressado para ir pegar o trem, né, faz todo um trajeto longo a pé e não se dá conta de toda a riqueza que ficou pelo caminho. Como ele faz com que a vida do outro se encante? Esse esforço, nos ensinam os sábios, é que deram à luz as religiões. Todas as religiões são, portanto, uma forma de encanto da vida. No entanto, esses encantos que deram à luz à religião, né, e nesse contexto aqui a todas as religiões, ele é o início de tudo. Há uma obra chamada As Formas Elementares de Vida Religiosa, do Emile Durkheim, um judeu alemão que pensou sobre essas questões, e ele vai afirmar, portanto, que foi a percepção da contemplação do homem primitivo, as leis da natureza que o rege, os fenômenos naturais que o provocou, como os relâmpagos, os trovões, as chuvas, os terremotos, né? As queimadas naturais, as feras do campo, o assovio do vento entre as árvores, foi isso que provocou ele a imaginar a possibilidade de que, para além daquilo que os olhos estão vendo, existe algo mais. E esse algo mais foi personificado através de seres espirituais, tais como anjos, demônios, divindades, e assim nasceu a religião. E a partir da religião, disse Durkheim, ela se torna a mãe de todas as ciências. Não se enganem. Quando alguém senta na sua sala confortavelmente, pega o seu controle e liga a televisão, ele não está fazendo mais nada do que pondo em movimento aquilo que a ciência mais tarde lhe proporcionou através da manipulação dos recursos naturais, né, trazendo todo esse arranjo material na sua frente. E nada disso seria possível se primeiro alguém não tivesse despertado religiosamente. O homem primitivo, portanto, pouco diferia do animal. A partir da concepção religiosa, ele transcende. A partir da religião, ele começa a manipular a natureza e a partir dessa manipulação surge a tecnologia e é por isso que você pode, então, sentar confortavelmente e ligar sua televisão para assistir. As religiões são as mães de todas as ciências. Portanto, se muitas destas crenças parecem questionáveis e risíveis e até certo momento, né, em certa altura e certo contexto, as escrituras sagradas elas endossam essas críticas, todavia, a crítica só é genuína quando feita para o bem, quando trabalhada por alguém que alcançou uma iluminação. Essa crítica não faz sentido ser elaborada por alguém que não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda, né? Aqui se pode comparar. Os nossos sábios nos ensinam que certa vez um lebre correu.
E um cachorro viu o lebre e correu atrás dele, e latindo. O latido desse cachorro despertou mais dois, que somou-se a esse cachorro e continuou correndo atrás do lebre. Três cachorros latindo fizeram um barulho maior. E mais cachorros se juntaram à alcateia. Em pouco tempo haveria 10 cachorros. Esses 10 aumentaram para 20, esses 20 para 30, 30 para 50, mas apenas um cachorro sabia exatamente pelo que estava correndo. O restante estava indo só pelo barulho. Pronto, essa é uma conduta que aquele que pretende ser Assulam deve evitar. Você não deve correr atrás das coisas simplesmente porque tem um monte de gente correndo. Você não deve criticar simplesmente porque está todo mundo criticando. E nem deve elogiar simplesmente porque está todo mundo elogiando. Você deve pensar por si mesmo. Você deve encantar-se pela vida, perceber o que dos céus vem e, a partir dessa percepção, buscar unir-se àqueles de sua própria espécie. Né? Os gatos com os gatos, os cachorros com os cachorros, os patos com os patos, aqueles que pensam com os que pensam e os que não pensam com os que não pensam. Os das boates nas boates, os dos templos nos templos, os das academias nas academias, cada qual a sua espécie. E se não fosse assim, se essa não fosse a vontade divina, Deus naturalmente nos forçaria a sermos tudo uma coisa só. Mas esse tipo de percepção não foi possível nem sequer entre os japoneses, né? Que dizem que é tudo uma coisa só. Para a gente aqui, para quem está lá, saberá distinguir plenamente um do outro, ok? Então, nem sequer gêmeos siameses são exatamente idênticos, porque se fisicamente parece que realmente o são, em sua mentalidade querem coisas distintas. O segredo, portanto, é que eu, sim, me conecte com aqueles que me parecem afim, mas não porque o movimento parece legal, mas não porque o movimento parece agradável, parece bonito. Não, não é por isso. É porque em minha jornada espiritual, em minha ascensão na Sulam, eu percebo que, conectado ali, eu posso evoluir ainda mais. Eu posso proporcionar com que outros evoluam. Esse é o segredo. É assim que alguém se transforma na Sulam verdadeiramente. E essa ascensão, ela começa, já que estamos tratando de uma escada, pelo primeiro degrau. E qual é o primeiro degrau da Sulam? É quando você começa a intuitivamente perceber que o mundo é mais do que os olhos podem ver. E essa percepção só é dada através da religião. Assim que, de acordo com os nossos sábios, todas as religiões do mundo têm algo para comunicar. A contribuição delas é inevitável de se perceber e inegável para quem quer que seja. Pois, mesmo aqueles mais ferrenhos críticos perceberão, caso estudem, né, porque a maioria dos que criticam não estudam, portanto criticam sem saber o que estão fazendo, perceberão praticando no seu dia a dia certos rituais, hoje ditos como normativos, que na antiguidade foi fruto de algum movimento que hoje seria dito como pagão ou herético. Né? E, por exemplo, o Talmud nos ensina que o banheiro individual, que evoluiu para esse nosso cômodo pequeno na casa, né, onde tem toda uma privacidade, ele foi fruto de uma concepção persa. E os persas concebem o banheiro a partir de toda a sua visão de mundo, que era orientada pela sua religião, que era idólatra e politeísta. Mas aí, veja, se o banheiro é um produto próprio da idolatria e do politeísmo, você conhece alguém radical e ortodoxo bastante para não ter banheiro dentro de casa? Seria uma burrice ignorar de que um banheiro dentro de casa é algo muito útil. Né? Então, aquilo que é verdade, aquilo que faz evoluir, aquilo que faz transcender, se é concebido por religião A ou por religião B, na medida em que o mundo melhora, transcende, perde o monopólio. Já não é mais de religião A ou de religião B, é do mundo inteiro. É do mundo inteiro. Perceba, por exemplo, que o brilhantismo da Torá impregnou-se em praticamente todas as constituições, ou as bases dessas constituições, do mundo moderno. Né? Todo país democrático tem por base a moral judaico-cristã. E se alguém, mas o cristianismo, não sei o que, começa questionando, perceba que mesmo os mais ortodoxos se encurvam ao calendário
gregoriano para fazer seus negócios. Para comprar, para vender, para determinar os dias de suas reuniões, os dias de seus estudos, ok? Aí, lógico, tem aqueles subterfúgios, né? De você omitir um númerozinho aqui, outro ali, que é para não entregar exatamente a sua necessidade de pegar aquilo que você abertamente condena. E justamente por essa malícia que você, que faz isso, se torna 2 vezes mais condenável. Porque é um hipócrita. É um hipócrita. E se há uma coisa que a espiritualidade abomina, é a hipocrisia. Só há um contexto onde a hipocrisia ela é tolerável. É quando o mundo está muito desgraçado. Quando todo mundo anda errado, quando não há quem faça certo, quando todos estão realmente num nível muito baixo, o hipócrita ele é um agente necessário. Por quê? Porque o hipócrita é aquele que aparenta publicamente andar retamente, aparenta ter uma postura santa, ilibada, limpa, pura, mas nos bastidores age como qualquer um. Isso é hipócrita, ok? Se todo mundo anda errado, se não há virtude em lugar nenhum, se não há quem faça o bem de forma alguma, o hipócrita acaba sendo uma inspiração para aquele que erra porque não sabe como fazer direito. E de repente esse hipócrita, em sua hipocrisia, desperta um coração sincero, ainda que mergulhado no mal, a voltar de seu mau caminho. Portanto, o hipócrita dará a luz a um justo de verdade. O hipócrita é necessário quando o contexto que o cerca é muito baixo. Mas quando o contexto que o cerca é um contexto mediano, o hipócrita é um problema. E se o contexto que o cerca, a sociedade, é elevada, o hipócrita é um marginal. Né? De qualquer forma, é da vontade divina que tudo isso exista no mundo, porque se não fossem as forças contrárias, consequentemente, eu não deveria fazer esforço nenhum, e sem fazer esforço nenhum, eu não me fortaleço. Sem me fortalecer, eu não transcendo. Portanto, é necessário que haja oposição para que eu possa transcender. Todavia, a oposição ela tem o seu papel, o mal tem o seu papel, as trevas têm o seu papel. E qual é? Me fazer transcender. Se esse mal desequilibrasse, ele me exterminará. E, portanto, é minha responsabilidade fazer com que esse mal mantenha-se na proporção adequada para a promoção da transcendência. Se ele está fugindo do seu controle, infelizmente, em certa medida, a culpa é também minha. Eu não estou fazendo a minha parte no mundo. Eu não estou promovendo a transcendência das criaturas que me rodeiam. Eu não estou trabalhando para com as pessoas de forma a despertá-las para o mundo superior. E estou sofrendo as consequências disso, que é as trevas promovidas por aqueles que falam bobagem e pelo meu silêncio. Então, que até nos conceda, em nome dos céus, Bezirat Hashem, que possamos transcender primeiro a nós mesmos, depois aos outros à nossa volta. Né? Cada qual dentro de sua concepção, cada qual a partir do seu ponto onde se encontra agora, cada qual em sua religião. E saiba, não tenha dúvida, que se você for honesto na sua crença, seja essa qual for, se você for profundo naquilo em que estuda, inevitavelmente chegará o momento em que você se sentirá na necessidade de subir o próximo degrau da escada. Esse próximo degrau da escada provocará com que você perceba que o seu contexto religioso já é pequeno demais para você. Não é que esteja errado, é que já não lhe cabe mais. E então, se você é uma pessoa honesta com Deus, consigo mesmo e com as pessoas à sua volta, abertamente, né, com respeito e com consciência, você dirá para o outro: olha, esse lugar me alimentou bastante, esse lugar me concedeu uma elevação espiritual, sou muito grato a Deus e a este lugar, mas eu preciso ir para um lugar maior, eu já não caibo aqui. E então, respeitosamente, você transcende. Sobre essa reflexão ainda da Sulano, tentando chegar a uma conclusão final, pelo menos para a nossa conversa de hoje, eu me lembrei de um momento em que me chamaram lá para gravatar, né? E o objetivo desse convite veio por parte de 2 líderes que se compreendiam representantes do judaísmo aqui no Nordeste, e o que eles queriam era que eu conversasse com um grupo de um pouco mais que 10 pessoas sobre a questão judaica,
Essas pessoas, eles eram dissidentes de uma igreja adventista, do sétimo dia, né? E há algum tempo estava estudando com eles. Eles chegaram num ponto em que começaram a patinar, né? Não estavam conseguindo evoluir nos estudos e por algum motivo acharam que a minha opinião, a minha contribuição iria ajudá-los a transcender de alguma maneira. Eu aceitei o convite e fui. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo reunido, né? E aquele alvoroço, cada um dá uma opinião, cada um que fala, e para cá e para lá. Eu percebi um padrão na postura deles. Eles, na ânsia de se perceberem judeus, o que eles estavam fazendo? Eles estavam massacrando a instituição de onde saíram, né? E sempre explorando os aspectos ruins, e falando sobre idolatria, e falando que o Eterno tem que castigá-los, e tem que acabar com tudo, não sei o quê, vai para cá e para lá. E os líderes que me convidaram estavam felizes com a ladainha deles. E a esperança de todos eles é que eu endossasse tudo aquilo que eles estavam já pondo em marcha, né? Até que finalmente eles se acalmaram e pediram que eu desse a minha opinião. E eu disse o seguinte para eles, eu disse, olha, façam assim, na imaginação de vocês, vamos supor que vocês conseguiram, finalmente vocês conseguiram, vocês acabaram com a instituição. E aí a prefeitura veio e derrubou lá a igreja, e ficou o terreno limpo, está lá para fazer qualquer outra coisa que queira. Muito bem. Tendo isso agora na mente, imagine o seguinte, lembre-se de quando a igreja funcionava, lembre-se de tudo que vocês viveram lá e me digam, comparando, quando a igreja estava lá e agora que a igreja não está, o que foi que aconteceu com o bairro? Ele ficou melhor ou ele ficou pior? E aí um começou a olhar para o outro e disse, eu lembro do bazar da irmã fulana que ajudava lá no brechó, não sei o quê. Aí o outro disse, não, eu lembro da sopa que a irmã Cicrana fazia, não sei o quê. Aí disse, não, eu lembro dos estudos do irmão Beltrano, aí tá, ele realmente tinha uma unção, não sei o que, vai para cá, vai para lá. Bom, no final das contas, 3 ou 4, eu testemunhei a lágrima descendo dos olhos. Eles estavam sendo instigados a ser hipócritas. E agora eles se sentiram confiantes para despirem-se de sua malícia e reconhecerem que só chegaram até aquele grau de reflexão por causa de todo o trabalho que aquela igreja que eles agora estavam criticando promoveu. Eu falei, muito bem. Aí ele disse, mas espera aí, o que é que o senhor está querendo dizer? O senhor está querendo dizer que aquilo não é da Babilônia? Que aquilo não está errado? O que o senhor quer dizer? O senhor quer dizer que o judaísmo não é a religião verdadeira? Eu disse, olha, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando uma criança nasce, ela é posta num berço. Quando ela cresce, é posta numa caminha. Quando se torna adulto, ela vai para uma cama de solteiro. E quando se casa, para uma cama de casal. Imagine que essa pessoa é muito apegado àquilo que lhe deram. E por lembrança, por recordação, guardou o seu bercinho. Ela, deitada agora em sua casa, em sua cama de casal, olha para o bercinho no qual ele foi acalentado enquanto bebezinho, né? E conversa com sua esposa sobre aquilo, né? Sobre como aquele tempo parecia confortável e tal. A pergunta que eu faço é: esse berço que já não cabe mais ele, não serve para mais nada? Se colocar outra criança lá, ela também não seria igualmente acalentada? Aí todo mundo concordou, sim, claro, o berço serve perfeitamente. Não serve mais para ele que cresceu. Mas ele não é a única criança no mundo. Há criança no mundo surgindo a todo momento. Portanto, um berço como aquele sempre servirá. Assim sendo, não foi a igreja que caiu, não foi a igreja que apequinou-se, foram vocês que cresceram. E só cresceram por causa do tamanho da igreja, por causa do trabalho da igreja. A igreja trouxe vocês até essa estatura, sejam gratos, respeitosamente saiam e transcendam, vão para outro lugar. E assim então, eles ficaram gratos pela minha contribuição e naturalmente os líderes que me chamaram ficaram um pouco chateados comigo. Mas aí, bom, cada um faz a viagem da sua maneira, né? Por quê? Porque eu percebo que a conexão com a religião é a transcendência do estado animal para um processo de divinização da alma. A Sulam, portanto, é isso. O primeiro degrau da Sulam é esse contato com a questão religiosa. O próximo degrau é o aprofundamento das leis gerais que regem o pensamento e a natureza do religioso e da religião. O próximo degrau é buscar transcender cada vez mais. E quando você chegar no topo, o que você encontrará? O judaísmo. Ah, mas como o senhor pode ter certeza disso? Eu creio assim, né?
Eu creio assim. E cada qual em sua religião talvez tenha a sua mesma crença. Eu, por minha vez, percebo pelo o curso da história, né? Eu percebo pela força própria da realidade de que o que se assemelha a Deus é aquilo que transcende a natureza. E o que transcende a natureza no ser humano é o intelecto. E não há religião que promova a ascensão intelectual mais do que o judaísmo. Portanto, para mim, o judaísmo é o topo. Isso não quer dizer que as outras não tenham o seu mérito, não tenham o seu valor, não prestem o seu serviço. Todas prestam, sim. Todavia, todas elas são escadas para que se chegue no judaísmo. E por isso, justamente, que Deus estava no topo dela. O Deus hebreu estava no topo dela. Ok? E no meio do caminho, o que você encontra? Bom, de acordo com a sua capacidade intelectual, de acordo com a pureza do seu coração, de acordo com o seu esforço de compreender, você verá Deus representado em cada degrau com uma feição diferente. Não é outro Deus, é o mesmo Deus, porém com a feição compatível com a sua capacidade de compreender. Suba o próximo degrau e você verá que Deus acompanhará essa sua ascensão. E de degrau em degrau você chegará no judaísmo. E isso não é possível com malícia, isso não é possível com protesto, isso não é possível quando eu quero trabalhar para minar o trabalho do outro, destruir o trabalho do outro. Não, isso não é possível dessa maneira. Porque a Sulam é uma ascensão. E se você destrói o trabalho do outro, esse outro faz parte de algum degrau ali. Você está danificando essa escada, que não somente impede ele de subir, mas a você também. Ok? Então eu não subo a escada danificando a escada. Eu subo a escada reparando-a. Né? Eu preciso ascender, e aí então eu reparo o defeito que a escada tenha. Não é destruindo que eu reparo o defeito, mas consertando ali as rachaduras, não é preenchendo os buracos que o tempo e ou a agressão de terceiros provocaram. E assim eu vou subir essa escada e lá em cima, sim, eu encontro Deus. Lá em cima, sim, eu e a Torá nos tornamos um. Lá em cima eu me torno representante do Mashiach. E lá em cima eu poderei dizer para todos vocês que se vocês acreditarem, verão anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Assim como é comigo, assim será também com vocês, se de todo o coração trilharem por este mesmo e saudável caminho. Era isso que eu queria compartilhar. Espero que o Eterno, da maneira dele, né, faça com que essas reflexões sejam úteis de alguma forma. Shalom Lehitraot.